Oi, gente, meu nome é Isadora, eu tenho 31 anos, sou natural de Santa Catarina, moro há 3 anos em São Paulo. Minha relação com a gastronomia começou há muitos anos atrás. Desde pequena eu sempre gostei muito de comer, meus pais sempre cozinharam muito bem. Quando eu era pequena até era uma preocupação dos meus pais, uma preocupação deles que eu desenvolvesse um sobrepeso. Então, com o passar dos anos, meu pai me matriculou num curso, na época do ensino médio, de Química dos Alimentos, onde ele imaginava que esse curso iria me ajudar a ter uma educação alimentar. Então, através desse curso, eu comecei a ter esse contato maior com os alimentos, com Química dos Alimentos, microbiologia. Com o passar do tempo, eu me formei no curso, consegui um trabalho na universidade da minha cidade, num laboratório que fazia análises físico-químicas de alimentos. E com isso eu tive um contato um pouco maior com os alimentos, mas por uma outra vertente, não necessariamente a gastronomia. Com o passar do tempo, vida acontecendo, que na época da faculdade eu reencontrei um professor da época do colégio num bar, e ele falou: poxa, estou fazendo um curso de gastronomia, você já pensou em fazer? Pensei sobre isso, fui pesquisar, isso foi em meados de 2017. Fui pesquisar, gostei da perspectiva, sempre fui uma pessoa que tinha muita fome, vontade de comer coisas diferentes. E com isso eu acabei largando tudo, larguei a faculdade na época, me mudei de cidade, fui para Florianópolis, comecei a fazer uma faculdade à distância, que na época não tinha presencial, numa universidade da região. Com isso, comecei a trabalhar com comida, com cozinha. No meu primeiro emprego, fui demitida. A chefe da cozinha falou que eu era bonita, porém eu era muito ruim. E eu segui continuando. Trabalhei mais alguns meses em Florianópolis, mas a vida aconteceu e eu acabei indo morar em uma outra cidade, no interior de Santa Catarina. E lá eu conheci uma cozinheira muito boa, que precisava de alguém para ensinar, e eu era alguém que queria aprender. Então, comecei a trabalhar com ela, fiquei 3 meses, todos os dias, sendo orientada, treinada, cobrada. E depois desses 3 meses, ela simplesmente era um restaurante de buffet. Ela falou: vou abrir um outro negócio e agora você toca a cozinha. Então, participei desse projeto aí, mais ou menos quase 2 anos. Veio a pandemia, então o restaurante acabou fechando, eu acabei linkando alguns projetos ali de sushi na época, mas não foi algo que me pegou muito. E eu me mudei para Minas Gerais, passei 2 anos lá e comecei a trabalhar num restaurante também com gastronomia local. E era uma época meio difícil, a gente ganhava R$7,50 a hora, então trabalhava-se bastante, aprendia-se bastante, mas ganhava-se também muito pouco. E vivi nesse restaurante trabalhando lá 2 anos. Fui de auxiliar de cozinha, a subchefe, era responsável pela molecada, pela cozinha. E com o tempo eu comecei a querer mais desafios, projetos novos. E eu mandei currículo para um restaurante aqui em São Paulo. E me chamaram para fazer um teste. Vim fazer o teste, passei no teste. Me mudei de novo e vim parar aqui. Em 3 anos já que eu trabalho aqui em São Paulo, tem 8 anos que eu trabalho com cozinha, e ainda sinto essa fome, essa necessidade de algo novo, de desafios, e é esse o motivo que me leva a me inscrever no programa. Não estou mais no mesmo restaurante no qual eu vim para cá, agora estou em outro, mas eu sigo aí nessa carreira e pretendo ficar um bom tempo. Eu pensei em me inscrever no programa para enriquecer meu currículo, como forma de desafio, testar, né, os meus saberes, e também pelo dinheiro, pela grana, e também pela oportunidade de estar com chefes renomados, de estar, né, recebendo uma consultoria, orientação. E o que eu faria se eu ganhasse? A primeira coisa que eu faria se eu ganhasse, acho que eu ia ajudar os meus pais, eu ia ajudar eles a comprar uma casa melhor. Acho que a segunda coisa que eu faria com uma parte do dinheiro é abrir um negócio próprio. E com uma parte do dinheiro eu pediria amor em mim em casamento.
e levaria a Moremil para os Lençóis Maranhenses. Esse é o plano. E Moremil tá do outro lado da cama. E é isso.